Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Estamos iniciando mais um programa Mulheres de Fé e é um prazer estar aqui compartilhando da Palavra de Deus com vocês. E o nosso tema hoje é o nome de Jesus. E antes de começar, eu peço que vocês curvem as suas cabeças e vamos estar orando. Pai, nós já te agradecemos pelo nosso aumento, Pai, pela nossa melhora, pela nossa libertação, pela tua ajuda, Pai, pela tua graça e a tua paz, sendo cada vez mais multiplicadas e acrescentadas em nossas vidas. Pai, nós te amamos te conhecer, Pai, prosseguimos para este conhecimento que é da tua palavra. Por isso nós te damos graças no nome santo de Jesus. Amém, amém. E vamos lá. Em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, Gênesis 1, 26, diz assim: Então Deus determinou, façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Vamos parar aqui um pouquinho, só nesse primeiro trecho, né? O que a gente às vezes chama muito de trecho A. O que acontece aqui? Antes de falar sobre esse versículo, eu gostaria que você, que ainda não conhece a Jesus, meditasse junto comigo. E quando nós vemos o planeta Terra e os demais planetas, né, que são sustentados no universo, né, eles ficam flutuando, não é isso, no universo, sobre uma força. Essa força é a palavra de Deus. O próprio Criador criou terra, criou o universo. E esse Criador criou o homem, o ser humano. O Criador criou eu e criou você. Amém? E neste momento aqui em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, Deus diz, façamos o homem. Quando nós vamos aqui, quando nós voltamos um pouquinho, nós vamos ver que Deus, né, disse no versículo 3, no versículo 1 diz, no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar e envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se envolvia sobre a face das águas. No 3 disse Deus, haja luz e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, separou a luz das trevas. Chamou Deus a luz de dia, as trevas chamou noite. Houve então tarde e manhã, o primeiro dia. E aí vai transcorrendo sobre a criação. Depois disse Deus. Então nós vamos ver que Deus falou. Deus disse. Mas no versículo 26 ele disse, façamos. Então Deus, quando ele diz façamos, né, é um plural, ele não, já diz aí que ele não era só. Ele convidou o Espírito Santo e convidou Deus Filho, porque Deus é trino. Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito Santo. Então, façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Quando aqui também lá no versículo 1 e vai em diante, disse Deus. A palavra de Deus é Jesus. Em todo momento, Deus Trino criou. Deus Trino disse.
haja luz. Então o verbo se fez carne, né? O verbo se fez carne e habitou entre nós. Vamos lá em João, capítulo 1, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, que diz exatamente o que eu falei. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. A palavra é Jesus. Jesus, ele deixou a glória dele de Deus, ele deixou a onipotência dele de Deus, porque Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Né? Deus está aqui comigo, Deus está aí com você, Deus está lá no Japão, Deus está em todos os lugares. Deus é onisciente, antes mesmo de nós pensarmos, Deus sabe. Deus é onipotente, Ele sabe quantos fios de cabelo há na nossa cabeça. Deus sabe a folha que cai da árvore, Deus sabe de todas as coisas, nada é oculto para Deus. Os nossos pensamentos não é oculto para Deus. Amém? Por isso que a palavra fala da intenção do coração, né? Porque muitas vezes nós podemos estar proferindo palavras, mas a intenção do coração ser outra. Então Deus, ele vê essa intenção do nosso coração, por isso que nada é oculto a Deus. Amém? Ele é soberano. Então Jesus sendo Deus, ele deixou, ele se esvaziou, ele humilhou-se, deixando todo esse poder para vir à terra em forma humana. Uma vez que Jesus estava em forma humana, ele não era onipotente, ele não era onipresente, ele não era onisciente. Nisso havia um propósito. Porque quando o homem, que nós vamos vendo lá em Gênesis, né, quando criou o homem, né, o primeiro homem que foi Adão, né, e a primeira mulher que foi Eva, que foram criados por Deus, o homem desobedeceu a Deus. E a bênção de Deus, ela está condicionada à obediência. Se eu não obedeço, eu não vou ser abençoada. Porque é um relacionamento. Então, Deus criou o homem, Deus criou a mulher. Deus disse no capítulo 1, versículo 26 de Gênesis: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. E Deus criou o homem, criou ali a humanidade. Deus queria uma família, por isso nos criou. E Deus nos ama a tal ponto que mesmo com a desobediência de Adão, e pela desobediência de Adão, Adão foi expulso do paraíso, e o homem foi destituído da presença gloriosa de Deus. O homem e a mulher foram destituídos da presença gloriosa de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz que morreu, né? Ali não coma desse fruto, porque certamente morrerás. Esse morrer é a separação de Deus, porque Deus é vida e vida em abundância. Então Adão pecou e ali ele foi destituído da presença de Deus. Mas Deus, sendo Deus, nos amando, ele sempre foi criando alianças para que nós pudéssemos chegar ao momento de estarmos recebendo aqui na terra
o Filho de Deus, o unigênito, Jesus Cristo, veio para um propósito. Através do ventre de Maria, nessa menina, que na época era uma menina, né, que disse sim ao anjo Gabriel, né, dizendo: como é que eu poderei ser mãe se eu não conheço homem algum? E veio a sombra do Espírito Santo sobre ela, o fruto de Deus, né? O fruto de Deus veio habitar no ventre de Maria. E Maria concebeu, deu à luz a Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, aqui na terra. E esse filho cresceu, né? Nós temos aí, né, quando Jesus tem 12 anos de idade, né, que ele se perdeu de José e de Maria, e Maria pensou que ele estava num outro carro, digamos assim, né, da caravana, em outro ponto da caravana. Quando encontrou com José, viu que não estava com o menino e nem Maria estava com o menino. Voltaram e encontraram Jesus no templo, ensinando aos doutores da lei, com sabedoria. Então temos esse momento de Jesus, né, ensinando. E depois nós só vamos ter o relato de Jesus aos 30 anos de idade, quando, pela lei judaica, o homem com 30 anos de idade, ele é separado para o sacerdócio. Amém? Então, por que eu estou dizendo isso tudo? Porque Jesus, sendo Deus, deixou a glória dele de Deus, se fez homem, veio à terra, né? Entrou à terra pelo ventre de Maria, né? Sua mãe, né? Aqui na terra. Maria aceitou esta missão, né? Essa missão, e ele veio à terra e cumpriu todo o escrito de dívida. Ele esteve na terra e não pecou. Os 613 mandamentos, né, da lei foram cumpridos por Jesus, e nele não havia pecado. Nele não havia pecado. E ele tomou sobre ele, como tem lá em Isaías capítulo 53, no prefácio, diz: o mundo despreza o servo era Cristo, né? Ou seja, esse capítulo 53 é falando sobre a nossa redenção. Eu quero deixar um ponto aqui bem claro, que Isaías, essa profecia do profeta Isaías, foi dita 600 anos antes. Gente, não foi 1 ano, 2 anos, 10 anos. Foram 600 anos antes da vinda de Jesus à terra. Deus, ele falava através dos profetas. Haviam 3 classes no Antigo Testamento, antes de Jesus, que Deus falava ao povo. Era por meio dos profetas, sacerdotes e reis. Reis, profetas e sacerdotes. Deus falava através deles. Amém? Então o profeta Isaías, ele foi levantado e ele falou no 53, diz assim: ora, quem creu em nossa pregação? E quem foi revelado o braço de Yahvé? Deus. Ele cresceu diante dele como um broto, tenro e como uma raiz saída de uma terra árida e estéril. Ele não aparentava qualquer formosura ou majestade que pudesse atrair os seres humanos. Aqui está falando de Jesus. Jesus, sendo Deus, deixou a glória dele de Deus. Queridos, mas ele não veio à terra formoso, ele não veio à terra chamando atenção, ele não chegou como rei, ele veio para ser servo neste momento da nossa redenção.
nada havia em seu aspecto físico pelo que pudéssemos ser cativados. Pelo contrário, foi desprezado, foi rejeitado pelos homens, viveu como homem de dores, experienciou todo o sofrimento, caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto, foi menosprezado e nós não demos à sua pessoa importância alguma. Aqui está falando, queridos, que Jesus, ele primeiro veio para os seus. Quem eram os seus? O povo de Deus. E quem é o povo de Deus? Os judeus. Só que os judeus, eles esperavam um rei. Davi anunciava um rei, né, em seus salmos. Então eles esperavam um rei. E Jesus veio que não tinha nenhum aspecto que chamasse ou que cativasse, né, o povo judeu, e ainda por cima andava com quem? Quando vamos ler os evangelhos, nós vemos com quem Jesus andava. Jesus andava com que, inclusive, os próprios fariseus, eles falam, andam com beberrões e com prostitutas. Jesus, né, ele onde ele andava, ele fazia o bem. Jesus não rejeitava ninguém. Sabe quem Jesus, quando a gente vai ler a palavra, quem Jesus rejeitava, mas não eram as pessoas, mas a conduta daquelas pessoas? Os fariseus, por conta da hipocrisia. Não viviam o que pregavam. Era isso que acontecia. E, continuando. E, no entanto, suas dores eram nossas próprias enfermidades. Sabe, queridos, ele tomou sobre si as nossas dores. Em algumas versões diz conhecedor de dores. Um engenheiro conhece sobre cálculos. Um advogado conhece sobre as leis. Jesus conheceu dores. Soube o que era padecer. Sobre ele estavam as nossas dores, sobre ele estavam as nossas humilhações, sobre ele estavam as nossas vergonhas, sobre ele estavam os nossos pecados. Ele não merecia nada disso. Mas o que estava sobre ele era meu e era seu. O que estava sobre ele era o que estava sobre toda a humanidade. Vamos continuar? Sobre seu corpo levou todas as nossas doenças, contudo nós o julgávamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus ferido e torturado. Sabe, queridos, quem olhava Jesus dizia, esse daí é a pior pessoa, porque tudo, olha como é que ele está, olha a humilhação, olha o estado físico. A palavra de Deus diz que ele não parecia figura humana, porque ele foi levado para o matadouro como uma ovelha. Amém? Um cordeiro. Mas de fato ele foi transpassado por conta das nossas próprias culpas. Deus queria que Jesus fizesse aquilo. Era necessário que Jesus fizesse aquilo. Para que nós pudéssemos ser restituídos a Deus. Ali era a semente de Deus, o próprio amor de Deus manifesto por nós. Amém? Então, mas de fato ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões e foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caía sobre ele e mediante suas feridas, nós somos sarados.
fomos sarados. Aquele ato de Jesus, tomar sobre ele toda a nossa culpa, o ato de Jesus tomar sobre ele todas as nossas vergonhas, o ato de Jesus tomar sobre ele todas as enfermidades, ele tirou de nós e colocou sobre ele. Uma vez que eu estou aqui com esse livro e eu entrego a outra pessoa, aquele livro deixou de estar comigo. Jesus, ele tomou, ele tirou de nós. Amém? Ele tirou de nós nossas culpas, o que nos afligia, que nos condenava. O pacote é completo. Jesus, ele não fez um pedaço, ele fez tudo, tudo. Ele nos deu tudo. O que diz respeito à vida e à piedade. Ele nos deu tudo. O sacrifício de Jesus naquela cruz não foi um sacrifício real, foi um sacrifício verdadeiro, foi um sacrifício, de fato foi um sacrifício, porque de nada ele merecia. Ele não merecia estar naquele lugar, ele não merecia ter passado pelo que ele passou, ele não merecia, mas ele se fez, ele se deu por mim e por você. Amém? Ele se sacrificou por mim e por você. Aleluia! Em verdade, no 53:6 diz, em verdade todos nós, tal como ovelhas perdidas, andamos errantes. Cada ser humano tomou seu próprio caminho. E Deus se fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo não abriu a boca. Agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores. Ele não expressou nenhuma palavra. Ele não se justificou. Ele não disse, eu não sou culpado. Nada disso. Por intermédio de julgamento tirano, ele foi preso. E quem pôde falar dos seus descendentes? Pois ele foi ceifado da terra dos viventes. Por causa dos erros do meu povo, ele foi golpeado. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios e ficou com o rico na sua morte, embora jamais tivesse cometido injustiça, nem houvesse qualquer engano ou inverdade em sua boca. Contudo, foi o propósito de Deus torturá-lo e fazê-lo passá-lo por toda dor. E embora o Senhor tenha feito como oferta pelo pecado da humanidade, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias para sempre. E a vontade de Deus prosperará em suas mãos. Amém? Aleluia! Aleluia, queridos. Foi um sacrifício perfeito. Foi um sacrifício perfeito. Amém? Foi um sacrifício perfeito. E por este sacrifício perfeito, vamos lá em Filipenses. Filipenses capítulo 2, diz no 9 assim. Por isso Deus também o exaltou sobremaneira à mais elevada posição e lhe deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus
se dobre todo o joelho dos que estão no céu, dos que estão na terra, dos que estão debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. O nome que está acima, querido, de todo nome, o nome de Jesus Cristo, foi exaltado por Deus sobremaneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha nele, que é o caminho. Jesus é o caminho, Jesus é a vida, Jesus é a verdade, para que todo aquele que nele crê não pereça. E a palavra de Deus aqui em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 9, diz que todo joelho se dobre. O nome de Jesus, este nome tem poder. Este nome tem poder. A palavra de Deus diz que Ele nos deu o nome dEle. Nós que aceitamos a Jesus, aceitamos este sacrifício que foi feito na cruz, Ele deixou a glória dele de Deus, Ele se fez homem, Ele se esvaziou da majestade, da glória dele de Deus. Ele esteve na terra, e uma vez que eu aceito este sacrifício, confessando com a minha boca, mas entendendo no meu coração, ele me transporta do reino das trevas, do reino do pecado, da cegueira espiritual, e me leva para o reino de Deus. E uma vez que eu estou no reino de Deus, eu tenho poder de escolha. Eu vou entender que se eu fizer isso, existe uma consequência, mas que se eu não fizer, existe uma outra consequência. E aí eu vou entender o que tem lá em Deuteronômio, capítulo 28, que é sobre as bênçãos de Deus, que se eu obedecer a Deus, através dos mandamentos dele, que o mandamento de Deus não traz peso, querido. Os mandamentos de Deus nos traz liberdade. Aceitar a Cristo é nós sermos livres. Livres para dizer não às coisas ruins. Livres para amar. Livres para perdoar. Porque nós vamos entendendo que uma vez que eu perdoo meu irmão, eu me torno livre. E foi isso que Deus fez por nós através de Jesus. Ele nos perdoou. E por isso, em Jesus, como tem lá em Romanos, nós somos mais do que vencedores. E como tem em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, nós nos tornamos novas criaturas em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram. E eis que se fez tudo novo, um espírito novo me é dado, eu sou recriado na essência de Jesus Cristo. E eu recebo o próprio Espírito de Deus, vem fazer morada no meu novo espírito. E por isso eu tenho uma aliança, e uma aliança eterna com Ele. E uma convicção dentro de mim, que Ele está comigo e não me abandona. Que com Ele eu posso todas as coisas. Amém? E é esse o convite que eu faço para você. Que você venha entender deste sacrifício, que foi um sacrifício real. Não é uma história, não é um conto de fadas. Foi um sacrifício real. E que você aceite esse sacrifício. Jesus nunca foi religião. Jesus é o amor manifestado de Deus aqui na terra. E eu lhe convido para receber deste amor de Deus no teu coração. Abra o teu coração para receber a Cristo. Abra o teu coração para receber Jesus. A palavra de Deus diz: ei que estou à porta e bato. Porque essa palavra
ela é ungida. Essa palavra por si só, ela é vida. E ela vai se tornar, e ela é eficaz. E ela, uma vez no seu coração, ela vai ser manifestada através da sua própria vida. É uma mudança de dentro para fora. Amém? É uma mudança de dentro para fora. E eu lhe convido para fazer esta oração comigo. Jesus, eu entendo que o Senhor, sendo Deus, deixou a sua glória de Deus, esteve aqui na terra, se fez homem, cumpriu todo o escrito de dívida, não pecou, foi injustiçado naquela cruz morreu tomando sobre o Senhor as minhas dores, as minhas vergonhas, os meus pecados, as minhas enfermidades. O Senhor tomou de mim. O Senhor morreu, mas ao terceiro dia o Senhor ressuscitou. Está vivo, sentado à destra de Deus. E eu aceito o Senhor como o meu Senhor, o meu Salvador. E te recebo, Espírito Santo, no meu novo espírito recriado. Porque eu quero fazer parte desta família. Eu faço parte hoje da família de Deus. Em o nome de Jesus, amém. É por isso, querido, que o nome de Jesus é tão poderoso. É por isso que nós oramos no nome de Jesus. Amém? O sangue dele serviu como sacrifício. E é por isso que nós aplicamos o sangue de Jesus na hora que vamos orar aos nossos entes queridos. Porque o sangue de Jesus liberta. O próprio nome de Jesus é uma oração. Se você não souber o que orar, chame Jesus. Amém? Porque esse nome tem poder. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. A paz. No princípio era o Verbo, puro e eterno, a luz que ilumina o caminho moderno. Estava com Deus, era Deus a essência, em todas as coisas sua grande presença. Tudo foi feito por Ele, o Verbo divino, nada sem Ele teria o destino. A vida estava nele, luz dos homens na estrada, brilhando nas trevas, nunca apagada. Veio ao mundo, mas não reconhecido, a luz verdadeira, o Filho querido. Entre os seus não foi acolhido, mas aos que creram foi o caminho redimido. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e suaves atos e voz. Vimos sua glória como Filho amado, cheio de verdade pelo Pai enviado. No seu viver a plenitude do céu, no seu falar o mais puro mel. Entre nós caminhou, mostrou o caminho. Em Jesus Deus conosco, nunca mais sozinhos. A luz que brilha na noite escura, o Verbo eterno, nossa alma segura. No princípio e sempre o amor divino, em Cristo o Verbo temos nosso destino. Mas não reconhecido, a luz verdadeira, o Filho querido. Entre os seus não foi acolhido, mas aos que creram foi o caminho redimido. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e suaves atos e voz. Vimos sua glória como Filho amado, cheio de verdade pelo Pai enviado. No seu viver a plenitude do céu, no seu falar o mais puro mel. Entre nós caminhou, mostrou o caminho. Em Jesus Deus conosco, nunca mais sozinhos. A luz que brilha na noite escura, o Verbo eterno, nossa alma segura. No princípio e sempre o amor divino,
Em Cristo o Verbo temos nosso destino. Nossos agradecimentos ao Grupo Verdes Mares, na pessoa do empresário Rafael Tenório, sempre ajudando a divulgar a palavra de Deus. Ao pastor Eliseu Torres, da Igreja Verbo da Vida Barro Duro, que nos cede seu gabinete para gravarmos os nossos programas. E ao empresário Paulo Cajueiro e sua família, da TV Maceió Agora. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você.